Seja bem-vindos ao nosso mais um episódio do Dreamcast. E nada melhor do que estar na minha cidade de Goiânia. Isso mesmo, nós não estamos em Kansas City, mas nós estamos em Goiânia. E hoje é um motivo de muita alegria de compartilhar a mesa com uma jovem mãe, esposa, palestrante, mentora, futura pastora, pregadora da palavra do Senhor. E hoje ela vai derramar esse perfume suave, né? Vamos primeiramente agradecer aqui a Deus. Eu quero convidar ela para fazer essa oração. Amém. E a gente vai estar iniciando esse podcast com muito amor e alegria. Amém. Oi, gente. Que alegria estar aqui juntamente com a Lari nesse podcast. Deus preparou esse tempo e esse momento para a gente estar aqui. Duas mães, duas ministrantes, duas preciosas do Senhor, que hoje separaram um tempo e que eu tenho certeza que estava na agenda de Deus, porque ele não tinha só um encontro marcado com a gente, mas ele tinha um encontro marcado com você aí de casa. E para começar esse podcast, nada melhor que começar com uma oração. A gente ia orar nos bastidores, mas a Lari falou, não, vamos orar para que a pessoa que está lá em casa receba essa oração também, seja abençoada. Sim. É para eu orar ou é tu? Sim, ora, amiga. Então vamos orar onde quer que você esteja, Jesus. Feche os seus olhos. Isso não é só mais um programa, não é só mais um podcast. Amém. É mais uma oportunidade da gente ouvir a voz do Senhor. Então, que Ele se faça presente, que o Espírito Santo de Deus conduza esse podcast nesse dia. Pai, muito obrigada por esse encontro. Sabemos que foi o Senhor quem marcou. O Senhor tinha um encontro comigo e com a Lari, mas principalmente com as pessoas que estão assistindo a este programa, Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, invada esse lar, invada onde quer que essa pessoa esteja, que essa pessoa sinta a tua presença, sinta o teu toque transformador, Pai. O toque que cura, o toque que restaura, o toque que renova. Fale através das nossas vidas, Pai, que seja o Senhor aqui nesse podcast, usando de nós apenas como um instrumento, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Eu tô sentindo um ambiente até mais leve, né? Glória Existe poder na oração. Para mim é um motivo de muita alegria estar compartilhando hoje a mesa para falar daquele que é mais precioso, que é Jesus. Aquele que é dono da mesa. E ele preparou esse dia tão especial hoje para a gente compartilhar a nossa vida, a nossa jornada, as nossas experiências, né, os milagres que nós temos vivido e aprendido com o Senhor Jesus neste lugar secreto. Então, para mim é um motivo de muita alegria e eu quero já aqui, né? Quero que você se apresente. Eu te apresentei, mas eu quero que você se apresente na sua essência para que as pessoas possam te conhecer. Quem é Mariel Batista? A mesa com. Eu digo que a Mariel Batista, antes de qualquer cargo, antes de qualquer função, a Mariel Batista, ela é a filha de um bom pai. Foi nessa identidade que eu me encontrei, foi nessa identidade que eu entendi que havia um propósito sobre a minha vida e quando eu reconheci a paternidade de Deus como um bom pai. Então, a Mariel é uma filha amada do Senhor, é uma filha que tem sido galardeada por Ele. Tenho recebido muitas e muitas bênçãos aqui nessa terra, com a graça de Deus. Principalmente meu marido, gente, que é palavras de afirmação. Então, eu vou aproveitar esse podcast para encher o tanque do amor dele. Sim. Eu sou a Mariel Batista, filha de um bom pai que recebi como presente um homem maravilhoso, que é o meu esposo. Sou casada com o Guilherme Batista, que participou aqui do Dreamcast também. Depois vocês olhem o episódio dele. Tenho hoje 5 filhos dentro de casa. Que bênção, hein? Sim. Vocês já podem começar a interceder aí pela vida da irmã. Como a Lari me apresentou, eu sou escritora, tenho 2 livros, um chama Devocional à Mesa e fala sobre fazer da nossa mesa um devocional, Lari. Sim. Então, enquanto tu estava falando sobre essa mesa, eu lembrei que esse foi o meu primeiro e-book, que fala sobre viver uma vida de devoção. Não apenas ter momentos de devocional, mas ter uma vida em devoção a Deus e fazer da nossa mesa um devocional. Um momento de encontro com o Senhor, um momento de relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso aqui que nós estamos vivendo é algo que o Senhor já disse que Ele prepararia para nós na eternidade. Então, o Senhor não disse que Ele ia subir para preparar qualquer coisa. Ele disse que Ele ia preparar uma mesa. Então, tenho esse livro que fala sobre a mesa.
E tem um livro que fala sobre as 9 características do fruto do Espírito, que se chama O Fruto, uma jornada pelas características do fruto. Além de escritora, como a Lari falou, sou mentora, fiz uma mentoria com uma amiga minha, que era a mesa com elas. Ah, que benção! E aí nós também cuidamos das mulheres ali, sabe? Aquele tempo de mesa não era uma mentoria gravada, era uma mentoria próxima, foi uma bênção. Sou ministrante da palavra do Senhor, então viajo aí dentro do Brasil, fora do Brasil, levando a palavra. O meu coração, ele queima por mulheres, embora a gente fale muito para jovens. Meu marido tem um ministério muito grande com os jovens e os adolescentes, mas além de falar para os jovens e adolescentes, eu amo falar para as mães desses jovens e desses adolescentes. É algo, assim, que veio do Senhor. A Mariel não tem isso para oferecer, mas o Senhor colocou um amor muito grande pelas mulheres. Sim. Eu fui alguém que fui resgatada pelo amor de Deus. Sim. Eu fui uma mulher que já estive no fundo do poço, já estive sem identidade, já estive sem senso de propósito. E quando o Senhor restaurou isso em mim, eu falei, isso não pode parar em mim. Sim. Eu preciso derramar isso sobre a vida de outras mulheres que estão vivendo a mesma prisão que eu vivi. Sim. Que estão vivendo esse complexo de inferioridade, essa falta de identidade, a baixa autoestima, enfim, tantas coisas que eu passei e que hoje eu vejo. O Senhor não me restaurou à toa. Sim. Não foi só para que eu tivesse uma vida maravilhosa, um esposo maravilhoso, uma família maravilhosa. Não, sempre tem um povo atrás de nós, né, Lari? Sim. E a gente precisa se levantar como Esther para salvar um povo. Sim, que precioso, né? Eu também amo esse momento de mesa. Eu acredito que Deus, ele tem um poder sobrenatural quando a gente para o nosso dia. Quando a gente para todos os nossos afazeres para nos encontrar com Ele. E é nessa mesa que Ele desce. Sabe, Mariel, você falando sobre esse despertar que o Senhor te resgatou, né? Que hoje você quer derramar sobre a vida de tantas mulheres. É algo que eu também tenho sentido. Talvez a minha jornada tenha sido diferente da sua, porque hoje você é casada, mãe, 5 filhos. Então, assim, eu não sei o quanto tempo que você entregou a sua vida para Jesus, mas eu tive esse despertar dentro de casa, num lugar de isolamento, num lugar de secreto, aonde muitas vezes eu ia para a casa do Senhor, eu adorava o Senhor Jesus, eu recebia aquela palavra, mas eu não deixava aquela palavra germinar no meu coração. E um dia o Senhor, ele me encontrou dentro de casa, fazendo algo que ordinário, como de todos os dias, naquela mesma rotina, mas com uma intensidade maior. E um dia o Senhor me chamou para esse lugar, para sentar à mesa. Eu estava ali nos Estados Unidos, em Kansas City, sendo mãe de primeira viagem, não sabendo como eu iria lidar, porque a primeira gestação, ela te ensina muito, você aprende muito, mas você também erra muito. E eu precisei do bom pai. Eu precisei da graça do Senhor, e foi nesse lugar que o Senhor me despertou. E eu confesso que eu tenho vivido essa jornada diariamente. E às vezes eu pergunto assim, eu vinha no carro, né, dirigindo, voltando para Goiânia, eu falava assim, Senhor, quando isso vai acabar? E eu lendo ali a passagem de Naamã, e eu falando assim, Senhor, ele mergulhou 7, parece que eu já mergulhei os meus 7. E o Espírito Santo falava assim, ei, mas tem mais 7. E tem mais 7. Então, e tem mais 7. Então, essa jornada com o Senhor Jesus, ela nunca vai acabar. Ela vai se aperfeiçoar na eternidade. Então, para que todas as mulheres que estarão assistindo, que vocês possam, de fato, receber cada palavra liberada sobre a vida de vocês e que vocês possam receber esse direcionamento, que é um tempo onde o Senhor está nos chamando para dentro. Amém. Né? Fala um pouquinho da sua experiência com o Senhor Jesus, da sua família, da sua infância. Como foi a sua trajetória de vida? Ontem eu ouvi um pouquinho do teu testemunho, tu falou Sim. que conheceu Jesus já crescida, casada, Sim. né? Comigo foi mais ou menos assim também, eu não vim de um lar cristão, eu fui a primeira a me converter na minha família, e dentre a minha família, dentre os meus amigos, a primeira de tudo. Então, assim, eu não tinha nem referência de que era ser crente. E com a graça de Deus, hoje já veio minha mãe batizada, meu irmão batizado. Meus 2 irmãos pequenos já aceitaram a Jesus. Então, assim, a minha família tem vindo. E eu tenho vivido aquilo que a palavra de Deus fala sobre eu e a minha casa servimos ao Senhor. E tem sido, assim, muito precioso. Eu me converti aos 19 anos. Então, eu vim assim a minha vida inteira de
de um catolicismo não praticante. Sim. Então, eu não tinha comunhão com Deus. Sim. Eu falava que eu era católica, eu ia algumas vezes na missa com meu pai e tudo, mas eu não sabia que existia um Deus presente. Sim. Eu conhecia o Deus Altíssimo, mas eu não conhecia o Deus Pai. Uhum. E aos 14 anos, meu pai faleceu de câncer. Então, ali foi um momento onde eu me revoltei com Deus. Mesmo conhecendo de longe, ali eu criei uma figura ainda pior de Deus. Porque eu sabia que Deus ele era soberano, que ele sabia todas as coisas. Mas aí, quando meu pai morreu, eu falei, que Deus é esse? Que Deus é esse que tira o pai de uma família? O meu irmão tinha 5 anos na época. Eu falava, como que pode existir um Deus bom? Então, pra mim, o Deus que existia era aquele que estava lá em cima, pronto pra julgar, mandar pro inferno, pra vir como fogo consumidor. Essa era a ideia, a impressão que eu tinha de Deus. E ali, com 14, 15 anos, eu falei assim, então, não quero isso da minha vida. Aos 19 anos, quando eu me relacionava ainda, na época, com o pai dos meus filhos, os meus 2 primeiros filhos, ele, um dia, estava me contando o testemunho de vida dele, e eu falei assim, não... Mas se existe um Jesus desse que tu tá me falando, ele era desviado. Eu falei, se existe esse Jesus, eu quero esse Jesus pra minha vida pra ontem. Porque o Deus que eu conheço, ele não é assim. Ele não fala comigo, ele não é próximo, ele só quer me julgar. E aí ele foi contando, eu falei, não, eu quero esse Jesus. E aí ali eu aceitei a Jesus. E assim, imediatamente a Mariel não fui convertida imediatamente. Mas imediatamente algo dentro de mim mudou. Sim. Sabe, as coisas que eu gostava de fazer, que eu gostava muito de beber na época. Eu era do mundo, eu não sabia, não tinha consciência. Pra mim, o meu consolo era uma taça de vinho. Uau. O meu consolo era pra ir pra lugares onde tinha um prazer momentâneo. Sim. Então, ir pra um bar, ir pra algum... isso era o prazer que eu tinha naquela época. Uhum. Só que aí eu conheci o verdadeiro consolo. Uau. Aí eu conheci um colo de alguém que estava comigo independente da situação. Que eu não precisava ir para um lugar para receber daquele consolo, para receber daquela paz. Ele era o meu consolo e ele estava ali comigo. Uau. Então, imediatamente, eu senti aquilo, eu sentia a minha paternidade ser resgatada, porque eu tinha um pai que... Eu sou suspeita para falar. Meu pai, como qualquer outro homem, qualquer outro ser humano, tinha os seus defeitos, tinha as suas falhas, mas como pai, eu amava o meu pai. Então, assim, eu tinha uma figura paterna presente. Eu não tinha nenhum problema com meu pai. O problema gerado foi o abandono por conta do luto, né? Porque ele morreu. Então, esse era o abandono que eu tinha. Fui abandonada pelo meu pai porque ele morreu. Mas enquanto ele estava vivo, ele era um pai muito presente. Inclusive, eu morei com ele dos 9 aos 14 anos. Uhum. E aí, quando eu conheci Deus como pai, e foi numa conversa com Deus, que eu descobri que, embora eu não tivesse um pai terreno, eu nunca deixei de ter um pai celestial. Glória a Deus. E aí, naquele momento, veio uma paz e uma segurança de que essa paternidade nunca seria roubada. Sim. Que não importa o que eu fizesse, não importa, não ia ter câncer, não ia me abandonar. E esse é o Deus que a gente serve, um Deus que não nos abandona, um Deus que está com a gente no momento da alegria, no momento da tristeza, enquanto a gente é criança, enquanto a gente é adulto, enquanto a gente está passando por problema dentro de casa, quando a gente está vivendo sucesso, em todos os momentos nós temos um pai celebrando com a gente. Porque logo que meu pai faleceu, o que eu mais pensava era isso. Sim. Gente, meu pai não vai ver eu me formar. Meu pai não vai ver eu casar. O meu pai não vai estar comigo. Então, assim, tudo eu pensava. E aí, quando meu primeiro filho nasceu, eu peguei e pensei assim, nossa, como eu queria que o meu pai estivesse aqui para conhecer o neto dele. Na mesma hora eu pensei, mas o meu pai está aqui e está conhecendo o neto dele. E esse pai é Deus. Esse pai que estava comigo na sala de parto, que estava comigo na sala de recuperação, que estava comigo na minha primeira mamada, esse pai estava comigo naquele momento, estará com os meus filhos, estará com os meus netos, em nome de Jesus. Sim, você teve essa consciência, né? É interessante você falando, porque hoje eu conheço várias pessoas que já passou pelo luto e que estão passando pelo luto e que muitas vezes não conseguem passar por este luto, porque muitas vezes coloca os pais no centro do lugar de Deus, né? E como que é isso? Fala pra gente como que você poderia dar essa instrução para aquela pessoa que não consegue vencer o luto,
que não consegue deixar, não que você vai deixar as memórias construídas com os seus pais, independente se for sua mãe ou seu pai, mas que não consegue. Talvez pela culpa, talvez pelo medo, talvez porque não esteve tão presente como deveria ter, porque quando você perdeu seu pai, você tinha 14 anos. Ou seja, você sonhava em ele estar presente na sua festa de 15 anos. Mas eu tenho algumas pessoas que eu conheço que o pai era tudo para elas. E muitas vezes elas não conseguem se ver livre desse processo de dor, desse processo de luto. E o luto tem roubado tudo. Tem roubado a alegria, a comunhão, tem roubado a vida. E muitas dessas pessoas hoje, elas não estão conseguindo viver, elas só existem. E o que eu falaria para essas pessoas e que vai abranger não só as pessoas que estão passando por um processo de luto, mas qualquer área da nossa vida. Tudo o que nós colocarmos no centro da nossa vida e que não for a presença de Deus, está prestes a ser derrubado. Sim. Nós temos um centro da nossa vida que ele é feito para ter um altar de louvor, de adoração, de gratidão somente para o Senhor. Então, tudo que a gente colocar ali, e eu falo hoje para mulheres que colocam o marido num lugar de altar. Eu falo para mulheres que colocam o filho no lugar de altar, que deixam de ir para a igreja porque o meu filhinho amado não quer ir. Ou deixa de fazer tal coisa, porque o meu... Então, assim, coloca tudo num altar. E tudo que a gente coloca no centro, que não for a presença de Deus, tá prestes a nos roubar exatamente o que tu falou. Agora, quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, Ele... O que a palavra de Deus nos diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas, as demais coisas. Então, quando a gente coloca Deus no centro, ao invés de coisas serem retiradas, coisas são dadas. Então, se eu coloquei um luto no centro e aquilo está roubando a minha paz, eu tiro esse luto, eu coloco Deus, Ele devolve a minha paz. Eu coloco Deus, e aí é sobre isso também que eu falo, sobre o fruto do Espírito. O mundo tem pedido por coisas que somente o fruto do Espírito é capaz de nos dar. Alegria, paz, paciência, mansidão, amor. Coisas que a gente busca nas pessoas, busca na realização profissional, busca nos filhos e que não vamos receber, porque isso é um fruto do Espírito. Então, a verdadeira alegria vem do Espírito, o verdadeiro amor do Espírito, a verdadeira paz do Espírito. Então, para quem está passando por esse luto, para quem está vivendo isso como um centro, hoje eu te digo, tira essa dor do centro do teu viver e coloca aquele que nunca deveria ter saído. É uma decisão. É uma decisão. Não tô menosprezando a tua dor. Eu conheço a tua dor. Eu também perdi um ente querido. Mas eu entendi que ficar remoendo algo não vai me levar a lugar nenhum. Então, é uma decisão. E eu falo muito hoje sobre o divórcio, por já ter passado por um divórcio. E o divórcio, Lari, querendo ou não, ele é um luto. É um luto. O divórcio, ele é o luto de sonhos, ele é o luto do projeto, ele é o luto da família, ele é o luto do futuro. Porque quando tu casa, tu não casa pra separar. Então, tu fez planos com aquela pessoa. Tu quis construir uma família com aquela pessoa. Tu comprou casa com aquela pessoa. E aí, quando aquilo acaba, quando a pessoa vai embora e tu se vê naquele momento, tu vive um luto de tudo que tu não viveu. Tu vive um luto de tudo que tu queria ter vivido. Que é exatamente igual quando alguém falece. Porque qual era o meu medo? Meu pai não vai estar. Era não ter aquela pessoa no futuro. E o luto do divórcio, a gente também não tem aquela pessoa no futuro. Mas é necessário a gente tomar uma decisão. Essa dor não vai me parar. Eu tiro a dor para que o meu Deus volte a reinar no centro da minha vida. E a palavra de Deus, que é aonde eu me baseio para viver aqui nessa terra, ela nos diz que é pra gente depositar sobre ele. Porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. É isso que a palavra nos ensina. Então Senhor, isso tá doendo demais. Essa dor tá demais. Mas eu sei que eu não fui criada para essa vida terrena. Eu sou do céu e eu vou voltar pro céu. Eu tenho uma eternidade ainda para viver ao teu lado. Então, eu sei que tudo que eu passar aqui vai ser tudo passageiro. Eu perdi tal pessoa, mas ainda pode ser que no meu decorrer da vida eu perca mais muitas pessoas. Ou pode ser que as pessoas me percam. Enfim, a gente não sabe nada do que vai acontecer. Então, a gente aprende. Eu fui falha com meu pai e ele faleceu. Não, você falha com a minha mãe.
Ah, minha mãe faleceu e hoje em dia eu me afastei dos meus irmãos. Aí a gente retoma aonde está a nossa dor e fala assim, ó, não vou repetir. Eu não vou repetir esse padrão. Você Se eu carrego, a gente ressignifica. E isso para tudo da vida. Porque não é só o luto que nos causa dor. Existem diversas coisas que nos causam dor e podem nos paralisar se a gente der permissão para isso. Sim. Então, um desemprego, perder o emprego dos sonhos, falir uma empresa, tantas coisas, traição, tantas coisas que são capazes, se a gente deixar, de roubar esse lugar. A fonte da felicidade não pode estar baseada em nada que seja terreno. Sim. Tudo que for terreno pode acabar. Agora, se a gente olha pro eterno, se a gente coloca os nossos olhos na eternidade, a gente não fica frustrado. Sim. Porque Deus, ele não nos frustra. É impossível um Deus que permanece bom, permanece fiel, permanece sendo Deus, conhece o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã, conhece tudo, nos frustrar. Sim. Ele tá no controle e isso deveria ser motivo de segurança para nós. Sim. Porque quando eu sempre falo isso, Lari, e cada vez que eu falo isso, eu tenho mais convicção disso. Nós e as pessoas que não têm a Deus, passamos pelas mesmas coisas. Sim. Então, as dores podem ser sempre as mesmas. Sim. Eu tô passando por uma doença, eu tô com falta de provisão, eu tô desempregado, o meu marido me traiu. Sei lá qual é o problema que hoje tu está enfrentando aí na tua casa. E talvez até hoje tu ainda não tenha entregue a tua vida para Jesus. Sim. Mas eu tô aqui pra te dizer que as lutas que tu passam, mesmo tendo Jesus, eu posso passar também. Sim. Agora, a diferença é com quem a gente vai passar. Sim. Então, as pessoas que não têm a Jesus, elas passam tudo isso e não têm uma segurança. Elas estão só passando por tudo isso. E nem o Consolador. Exatamente. Agora, a gente pode passar o que for. A gente sabe que existe alguém que está no controle da situação. Sim. Que existe um colo onde a gente pode deitar e se derramar e falar, Senhor, tá difícil demais. Sim. Eu fico imaginando, Lara, e dói meu coração, de pensar como é para alguém que não tem Jesus. Sim. Sabe, chegar no final do dia e chorar para quem? Sim. Porque quando eu tô mal, eu entro naquele banheiro e eu choro. E aquela água do chuveiro vem com as minhas lágrimas. Mas eu tô falando com meu pai que pode resolver. Sim. Aí eu fico pensando, e quem não tem? Sim. Quem vai resolver? Coloca a esperança e a segurança em algo que tá prestes a te frustrar. Sim. Então, é muito importante que a gente faça uma análise. Onde tá o meu coração? Sim. Porque a palavra nos diz isso também. Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. Então, onde está o meu coração até hoje? Sim. Será que está em algo que pode acabar? Será que está em algo que pode me trair? Será que está em algo que pode morrer? Porque se tiver, hoje eu decido tirar isso do centro da minha vida. É uma decisão. É uma decisão. É uma escolha. Você estava falando sobre o divórcio. Foi uma escolha sua? Não. Você pode falar sobre esse processo que você passou? Porque a gente sabe que, como hoje você mesmo disse, que você trabalha com muitas mulheres. São muitos lares desconstruídos, são muitos lares que estão passando por várias adversidades. E, assim, às vezes a gente vê o sofrimento da mulher porque ela luta até o fim. E eu conheço várias pessoas que vivem essa realidade. E, muitas vezes, elas caem na ilusão, assim, eu não vou dizer uma ilusão, mas numa decisão. O meu marido vai aceitar Jesus. E aí, às vezes, elas se submetem ao narcisismo, se submetem ao abuso emocional, ao abuso verbal, se submetem a tantas coisas, simplesmente para ver um marido arrependido e construído na presença de Deus. E como que é isso? Como que você poderia falar para nós que você passou por esse processo, que eu acredito tão doloroso, com tanta propriedade que você tem? Porque é uma dor muito profunda você acreditar numa pessoa, você viver o processo, você se submeter, você se humilhar, viver o processo de humildade, ter a paciência, o fruto do Espírito, com tanta misericórdia e graça, esperando que aquela pessoa se posicione como o marido que você sempre sonhou, o marido que você idealizou, o marido que você pediu a Deus, mas isso não aconteceu. E você vê, assim, né, o teu casamento, o teu sonho indo embora.
Tu tá de frente pra mais uma dessas pessoas que tu conheceu que lutaram até o fim. Essa fui eu. Lutei até o fim e hoje em dia eu sou grata a ele ter me deixado, porque eu não teria saído daquela situação. Eu fui alguém que falei assim, não, eu vou passar o que for aqui, e eu era daquelas quarto de guerra que sapateava de um lado pro outro e falava, Satanás, tu não vai roubar minha família. Sim. Eu falava dentro de casa, na época... Nossa, foi um processo, assim, muito doloroso mesmo. Hoje eu olho pra trás e eu falo assim, era só porque eu tinha um pai mesmo que me guardava e recolheu todas as minhas lágrimas, sabe? E hoje tem feito infinitamente Glória mais, porque ele esteve comigo no processo. Sim. O Senhor viu tudo que eu passei. Então, assim, eu era daquelas pessoas que jejuava, que orava, que fazia campanha, que se submetia. Mesmo? Nossa, só eu sei tudo que eu passei. Mas foi literalmente isso. Eu não vou sair desse lugar. Deus vai descer aqui nessa terra e ele vai fazer e vai acontecer. E aí, quando aquilo não aconteceu? E aí, quando a pessoa me deixou? Aí foi que eu fui entender que eu buscava a Deus pelo que ele podia fazer. Uau. E não por quem ele era. E esse é um dos maiores erros que as mulheres têm cometido dentro dos lares fracassados. Sim. Elas buscam a pessoa certa, com a intenção errada. Uau. Então eu buscava Deus. Eu ia no culto. Lare do céu, eu morava em Campinas na época, quando tudo começou. A primeira vez que ele me pediu divórcio, eu tava grávida do meu primeiro filho. Uau. E planejado, porque como eu disse, ele me apresentou a Jesus, aí ele reconciliou com Jesus. A gente batizou junto. Ele pregava nas igrejas, tipo assim, tudo junto. Aí Deus falando que ia nos dar o filho, eu já tinha tido um aborto, a gente lutou, fiquei 1 ano sem querer engravidar de novo, daí engravidei. E aí veio o nosso filho, tudo dentro do propósito ali, né, que a gente acreditava. E aí, quando eu fui fazer o enxoval do meu filho nos Estados Unidos, tava com 4 meses de gestação, quando eu voltei, ele tava outra pessoa. Sim. Completamente endemoniada. Ai, eu tô rindo porque é pra não chorar, gente. Mas ele era outra pessoa. E aí que eu comecei a luta, e a nossa luta não é contra a carne, né? Sim. Então eu comecei a lutar com ferramentas espirituais. Mas eu comecei a perceber, e hoje, olhando de fora, muitos erros que a gente comete. Sim. Dentro dessa situação de estar vivendo com alguém que não está sobre o mesmo propósito, com alguém que está com o coração muito afastado de Deus, tentando santificar alguém que não quer ser santificada. Então, ali na minha primeira gestação, ele chegou e falou para mim assim, Mariel, eu não consigo ser fiel nem a Deus, quem dirá a ti? Uau. E aí, a partir daquele momento, ele afastou, nunca mais voltou para a igreja, nunca mais voltou para a presença de Deus. E eu comecei a lutar, então, pela minha casa. E a gente enraiza aquele versículo. A mulher sabe edificar casa, a tola destrói. Eu vou lutar, eu vou edificar minha casa. Só que, muitas vezes, falta a sabedoria para edificar essa casa. Uhum. A gente pensa que é só nas armas espirituais, Então, por exemplo, o que eu percebo hoje, que foi um dos maiores erros, foi de ter sido tão, não é submissa a palavra, mas tão permissiva. Sim. Eu permiti viver tantas coisas que eu vivi. Uhum. Porque, na minha cabeça, eu estava sendo a mulher sábia que edifica a casa. Uau. Então, ele saía, voltava de madrugada, bêbado, tava a jantinha esperando. Porque eu queria constranger no amor, eu não queria bater de frente. Mas hoje eu percebo que na primeira traição, eu já poderia ter tido uma conversa. Eu ia deixando as coisas acontecerem porque eu queria que Deus fizesse algo que Deus... Não é que ele não queria fazer, Deus queria fazer, mas a pessoa não queria. Não estava disposta a viver. Então, se Deus dá o livre-arbítrio para nós, pra gente fazer o que a gente quer, como que Deus vai fazer, vai pegar aquela pessoa assim, não, agora tu vai fazer isso daqui que eu tô mandando, porque a minha filha tá orando. E outra, pior, eu não tava orando porque eu queria. Hoje eu percebo isso, Lari. Muitas vezes, quando a gente tá vivendo o turbilhão, a gente não percebe. A gente acha que a gente é o alecrim dourado, a mulher... eu sou muito crente, eu tô orando, eu tô lutando pela minha família. Mas qual o propósito tu tá fazendo isso? Uau.
Porque eu orava, Senhor, toca ele, visita ele, que ele se converta dos maus caminhos, pelo amor de Deus. E aí um dia, depois que tudo já tinha acabado, que aí o Senhor foi tratar as feridas, né? Sim, foi limpar emocional. aquilo, foi curar aquilo dentro de mim, para que hoje eu pudesse falar sobre isso, sem dor. Mas assim, foi um processo. E aí o Senhor foi me mostrando erros que eu tive. E aí uma vez o Senhor me mostrou essa questão, o porquê eu fazia isso. Eu não orava pedindo pela salvação dele porque eu queria que ele fosse pro céu e não pro inferno. Eu orava porque eu queria ter um marido crente que não me traísse. Sim. Então eu tava orando, pedindo algo que era certo, mas com uma intenção totalmente errada. Sim. Por quê? Porque ele, naquela época, era o Deus da minha vida. Aquele casamento daquela época era o Deus da minha vida. Estava no centro da minha vida. Então, quando eu falo sobre isso, sobre colocar algo passageiro num lugar que é só de Deus, Sim. é que a gente vai se frustrar mesmo. Com certeza. Deus é a fonte. Então, eu coloquei aquele casamento no centro. Lutava 46 quilos. Uau. Sabe? Eu fiquei pele e osso. E o meu filho, 10 meses, fui fazer lipo pra ver se eu parava de ser traída. Sabe? Tipo assim, doente. A mente doente já. Porque tu começa a pensar que é em ti. Sim. Não, deve ser porque eu sou feia, deve ser porque eu não sou legal, deve ser porque eu não bebo, porque eu sou crente, deve ser... Sabe? Por tantas coisas, tu começa a tentar. Sim. E aí, a única coisa que eu não fiz foi quebrar princípios. Sim. Pecar contra Deus eu não faria. Eu falei assim, não, aí não. Mas de resto, tudo que eu podia fazer eu fiz. Então, troquei silicone com 10 meses, fiz lipo, pintava o cabelo da cor que gostava. Gostava de mulher loira com mega, vamos botar um mega loiro aqui. Vamos fazer, sabe, tudo. Fui me perdendo. Foi se adulterando. Fui, exatamente, pra tentar agradar alguém. Só que, a traição não é sobre ti. É sobre quem trai. Sim. Não é sobre o que tá faltando em ti, é sobre o que tá faltando no outro. Que é caráter, porque a traição em si, na minha opinião, é falta de caráter. Sim, e porque a traição, como qualquer outra coisa, é uma decisão. Sim. Ninguém tá dormindo e acorda traindo. Não, a pessoa decide trair. Sim. E ela decide quebrar a aliança. Então, quem quebrou a aliança não foi quem recebeu ali o pedido de divórcio. Quem quebrou a aliança foi quem traiu, quem abandonou a família, E essa pessoa foi quem quebrou a aliança. Sim. Então, eu vivi isso, não foi porque eu quis. E como eu disse, eu teria ficado mais anos. Até o dia que ele chegou e falou assim, Mariel, eu quero divórcio. Porque o que eu faço pra ti dói mais em mim do que em ti. Uau. Eu nunca vou ser quem tu quer que eu seja. Uau. O problema não é tu, mas eu não quero uma vida de casado. Uau. Depois dessa fala, depois dele tirar a aliança, nunca mais usar, eu ainda fiquei mais 3 meses dentro de casa. Quase que ele me tirou com a vassoura, assim, sai! Então, assim, foi um processo que eu tenho a plena convicção que eu lutei. Sim. Tudo que eu podia. E eu sou grata a Deus por ter me sustentado. Uau. Porque quantas mulheres não passam por coisas muito piores, sabe, Lari? Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma agressão, nada disso dentro de casa. Mas eu fico pensando quantas mulheres são agredidas diariamente, achando que Deus vai descer na terra e vai transformar. Alguém que não quer ser transformado, sabe? Então, Deus me guardou. Eu posso dizer que eu combati o bom combate, que eu saí com as minhas mãos limpas, sabe? Foi um processo que terminou, que foi muito difícil, que eu me revoltei de novo contra Deus, porque tava no lugar errado. Então, eu peguei e fui eu reivindicar com Deus. Nossa, mas eu fiz tudo. Eu orei, eu jejuei, eu busquei, me santifiquei. A tua palavra diz... sobre o jugo desigual, que a mulher vai levar a santificação pro marido descrente. Como que eu vivi tudo isso? E aí eu peguei e falei assim, não, agora eu já fiz de tudo. Não quero mais saber de nada de Deus. Porque na hora que eu precisei, o Senhor não tava. Uau. Olha como que a nossa mente humana, ela é sabotadora. Com certeza. Porque aí, aquele pensamento me levou muito distante do Senhor. Uau. Sabe? Eu retrocedi anos. E aí, por isso que hoje eu digo que os problemas podem ser os mesmos, mas antes com Jesus no barco do que com eles fora. Com consciência, né? Com muita verdade. Eu acredito que o teu processo foi muito libertador. Eu falo que, assim... Eu passei um processo diferente, né, no meu casamento. O meu esposo me apresentou Jesus, que foi o maior presente. Mas, muitas vezes, ele queria uma companhia para ir para a igreja.
E isso, pra mim, não era muito suficiente. E eu não gostava muito de crente, né? As irmãzinhas e tal. Mas um dia o Senhor me pegou ali na minha casa e eu comecei a viver uma jornada com o Senhor, porque eu queria conquistar o coração do meu esposo dentro do casamento, mesmo já estando casada com ele. Porque ele amava tanto a igreja, que às vezes ele me deixava um pouco de lado. E teve momentos que eu falava assim, Senhor, mas eu faço tudo, né? Eu queria ser a mulher sábia, que edificava a casa, né? Quando ele chegasse, a comida estava pronta, a roupa estava passada. Mas dentro do casamento, eu estava colocando o meu esposo no centro da vontade de Deus. E aquilo me gerava algo tão ruim dentro de mim, porque era como se eu agradasse bem, eu não agradasse. Eu sempre me sentia frustrada, eu sempre buscava atender às expectativas dele e não do Senhor. E quando o dia o Senhor ele entrou ali na minha casa, ele falou assim, Larissa, eu tenho uma identidade nova para você. Eu tenho um posicionamento novo para você. Você não vai ser somente aquela esposa que acompanha o teu marido, mas dentro de você vai sair rios, porque eu precisava dessa cura. E a partir do momento que eu tirei o meu marido do centro, porque às vezes a gente vem com tantas cicatrizes ao longo da jornada, né? Os meus pais nunca foram casados. O poder do divórcio na minha família é muito grande. Então, assim, quando eu acompanho a geração da minha família, minhas avós, todas passaram pelo segundo casamento, assim, de ambas partes da família. Então, assim, eu falava assim, Deus, então me reconstrói. Eu preciso dessa intimidade. Não é suficiente eu apenas ir à casa do Senhor. Eu preciso viver algo no secreto com Deus. E foi quando o Senhor, eu literalmente decidi, eu preciso fechar a porta da minha casa. E eu preciso fechar a porta do meu coração. E deixar somente o Espírito Santo entrar. Uau. E eu tive que viver essa jornada de desconstrução. E como é difícil ser desconstruída, ser quebrada, ser esmagada, ser moída. E eu falo que tem 12 anos, tem 7 anos que eu passei por esse processo. E a partir desses 7 anos, hoje eu estou sendo construída. Eu não estou nem vivendo o processo da edificação, porque você primeiro tem que ser desconstruída, construída para você ser edificada. E eu falo que tem sido a melhor jornada da minha vida. Entender que o Senhor ele precisa estar no centro do teu coração. Entender que existem posições do pai, da mãe. Existem lugares que você precisa ocupar, mas nunca a gente pode deixar que a gente venha, né? A gente nunca pode deixar que o nosso marido ocupe o lugar de Deus. Os nossos filhos ocupam o lugar de Deus, que a nossa amiga ocupa o lugar de Deus. Quantas coisas estão ali que podem roubar o lugar. E eu vivi tanto tempo essa dependência, porque a gente sabe que vem tudo da raiz da rejeição, né? E essa raiz de rejeição, a falta de aprovação, a aceitação, a falta de identidade, foi gerando em mim uma dependência. E eu precisava. E você ontem falando pra mim, né, que você gosta dessa solitude. E eu amo essa solitude. Tem hora que eu falo assim, será que eu sou normal? Não é que eu não ame, eu amo as pessoas. Quando eu estou quando eu estou com as pessoas, eu amo compartilhar, conversar, falar de Jesus, compartilhar as experiências. Amo estar com meu marido, com os meus filhos. Mas quando eu fecho a porta do meu quarto, que eu me encontro naquele lugar onde é só eu e o meu Pai eterno, é como se aquilo me desse vida para eu poder transbordar dentro do meu lar, como esposa, como amiga, como mãe, mas nunca colocando os meus filhos, a profissão ou qualquer coisa que seja no lugar de Deus. E foi nesse lugar que eu aprendi a me guardar. Foi nesse lugar que eu aprendi a receber o consolo, a cura do Senhor. E às vezes hoje você falando, né, a gente vê tantas mulheres. Enquanto tu estava falando isso, sabe, Lari, o que queimou muito forte aqui no meu coração é que as mulheres hoje em dia, muitas de nós, têm feito o caminho inverso. Sim. Que é atendido a demanda de todos e depois ido pro secreto. Quando tá tudo bagunçado, quando já tudo deu errado, corre para Deus. Sim. Quando Deus tem nos chamado para primeiro buscar nele, para depois resolver as demandas externas. Então, o caminho é inverso. E tem um pastor aqui de Goiânia que fala algo muito interessante sobre a ceia, e eu vou parafrasear agora no nosso contexto. Sim. Ele fala que a gente come para correr e não corre para comer. Uau. Então, é literalmente sobre isso. É a gente tá aqui se enchendo para depois sair. Sim. E não sair para depois se encher. Sim.
Porque quando a gente tira, quando a gente desorganiza a ordem de Deus, aí as coisas estão prestes a ficar bagunçadas. Sim. Então, vive essa solitude, essa plenitude no Senhor, quem entendeu que é primeiro Ele e depois as demandas. E foi por isso que eu comecei esse podcast falando isso. A Mariel, antes de cargo, antes de profissão, antes de função, ela é filha de um bom pai. Amém. Antes de qualquer coisa, eu sou filha de um bom pai. Eu não vou negligenciar a presença e a companhia dele para viver qualquer outra coisa. Eu quero primeiro estar bem edificada no amorzinho do meu pai para depois fazer tudo o que eu tenho para fazer. Então, quem me acompanha nas redes sociais vê a loucura que é a minha vida. Mas a minha vida só é uma loucura porque primeiro eu tô cheia dele. Sim. Não ela é uma loucura para depois eu buscar ele. Sim. Então, esse processo que a gente passou de ser desconstruída, de ser o vaso esmagado e moído e lapidado, foi ele quem nos aperfeiçoou para que a gente viva tudo que a gente tem vivido. Foi num momento que depois, quando eu voltei, eu fiquei 7 meses afastada de Jesus, né? Quando eu me revoltei ali depois do divórcio. E aí, quando eu voltei, o Senhor acelerou um processo comigo. Ele tinha pressa em curar minhas feridas. Ele tinha pressa em me apresentar. E a minha oração sempre era essa. E você se permitiu, né? É decisão, mais uma vez. Mas eu falava pra ele, eu falava assim, Senhor, me apresenta pra Mariel, que o Senhor me criou pra ser. Senhor, me apresenta a Mariel que o Senhor me criou para ser. Então, eu fui buscar em Deus tudo que eu não conhecia mais de mim. Falei, qual é a minha cor preferida? Qual é o meu estilo de filme? Qual é o meu hobby? O que eu gosto de fazer? O que eu fazia porque eu queria a aprovação de alguém? Ou tanto que hoje em dia é muito engraçado, porque meu marido ele tem uma personalidade muito forte, uma opinião muito forte. Meu marido, ele é um homem de verdade. Só que, às vezes, ele olha para mim e fala bem assim... Nossa, e essa roupa? Tipo assim, que ele não gostou, sabe? Porque eu tenho um estilo meio hippie, meio alguma coisa assim. Ele fala assim, e essa roupa? E eu falo, o que tem? Nossa, tá meio larga, né? Eu falo, mas eu gosto assim. Eu descobri as coisas que eu gosto. Que você gosta. Claro, existem coisas que eu faço, obviamente, pra agradar o meu marido, porque nós estamos num relacionamento e eu quero ver ele feliz. Então, quando eu vou sair com ele, um jantar romântico, eu não vou ir com o estilo de roupa larga, hippie, que ele não gosta, não. Eu boto uma roupinha bem românticazinha, salto, que eu sei que ele gosta, sabe? Vou toda princesinha pra agradar ele pro nosso jantar romântico. Mas a opinião dele, referente ao meu... Sabe? Eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sei... Deus me resgatou. Ele me deu uma identidade. Então, eu gosto de andar sem maquiagem. Eu ando sem maquiagem. Eu sei quem eu sou em Jesus. Sim. Sabe? Eu tenho vários brincos, sabe? Piercing, coisa... E às vezes, né, ali as pessoas ficam assim, nossa, mas pra quê? Gente, eu gosto, sabe? Eu não quero que ninguém faça porque eu tenho. Não, eu gosto. Isso faz sentido pra mim. Mas nem sempre o que é o meu estilo que faz sentido pra mim vai ficar bonito em ti. Mas eu sei. Então, assim, não sou influenciada porque, tá na moda isso aqui. Vou ter que usar. Não, gente, eu vou usar se eu achar que aquilo ali combina comigo, sabe? Hoje em dia eu não sou mais moldada por um padrão externo. Não, eu busco na Mariel que o Senhor me criou para ser, porque a minha personalidade foi dada por Ele, o meu temperamento foi dado por Ele, o meu gosto, tudo que eu tenho. E você é fleumática. Tô chocada. Olha como que o Espírito Santo trabalha dentro da gente, porque eu sou fleumática e eu sou super desenvolvida aí para falar em público e etc. O meu marido, colérico, sanguíneo, TDAH, várias coisas. Uma pessoa que não procrastina. Isso é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Porque um colérico, um fleumático com TDAH, ele é aquele que tem 1000 planos e não executa nada. O meu marido, colérico, fleumático... colérico, sanguíneo com TDAH, ele começa um projeto e conclui um projeto, porque é o Espírito Santo dentro dele. Então, nós temos temperamento, nós temos personalidade, mas elas precisam estar subjugadas ao Espírito. Porque senão a gente fica paralisado. Se eu fosse viver o meu temperamento, eu não saía de casa nunca na minha vida. Sim, eu falo que hoje em dia parece que as pessoas elas escondem atrás do temperamento. Mas ela não esconde atrás da positividade que o temperamento traz. Só dos defeitos. Ela esconde atrás da negatividade. Por quê? Porque é uma fuga. É um lugar de vitimismo. Isso. E esses dias eu estava analisando, porque eu gosto muito de imersão. Mas a imersão que eu gosto de viver é aquela que eu olho para dentro de mim. E às vezes o Senhor ele vai trazendo luz, né? Aquilo que precisa trazer luz. E eu falando assim, Senhor, eu não vou deixar que um temperamento domine a minha vida. Quem domine, quem me direciona
direciona a minha vida é o Senhor. Porque muitas vezes a gente aprendeu a contar tantas historinhas, tanta desculpa para não cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus, para não se posicionar, para não ser direcionada. E eu falo, Mariel, que eu precisei desses 12 anos, foram necessários para a minha vida. Eu precisei voltar para esse lugar. E hoje eu consigo enxergar o meu valor, coisa que eu não enxergava antes. Porque eu era refém, muitas vezes, da opinião do outro. Eu era refém da afirmação do outro. Mas quando eu entendi que eu tenho um pai, como você falou, um bom pai, que ele já liberou a palavra eterna sobre a nossa vida, eu tomei uma decisão de crer no Todo-Poderoso. E isso foi tão essencial para a minha vida, também para a vida dos meus filhos. Porque como que uma pessoa que se negligencia, que se auto-sabota, muitas vezes na casa do Senhor, mas que não crê nos milagres do Senhor, que não crê no amor de Deus, como ela vai transbordar no seu casamento, juntamente com seus filhos, naquilo que o Senhor quer que ela transborde? E eu tenho entendido, sabe? Eu tenho falado assim, Senhor, eu quero que o Senhor me leve aonde o Senhor me permitir. Mas se o Senhor não me permitir, não me leve. Isso. Que eu permaneça nesse lugar. Não me deixe que eu venha me lubridiar com tanta beleza desse mundo. Não deixe que o meu coração seja enganoso, mas permita que eu venha conhecer a tua justiça do teu amor. Amém. Todos os dias. Porque às vezes o Senhor vai nos levando a certos lugares e aquilo vai enganando o nosso coração, aquilo vai nos roubando da presença do Senhor. E eu falo, Senhor, não me deixa ser enganada por nada. Amém. Que eu venha permanecer neste lugar, na tua casa, na tua presença. Mas vamos lá, você falou daquilo que você viveu, da sua infância, você tem uma história linda. Eu já vejo o 3º livro. Amém. Já deve estar no forno. E eu sei que talvez o Senhor vai preparar um livro falando sobre o divórcio. Para tantas mulheres que precisam, porque eu conheço tantas mulheres com o coração quebrado, com medo de recomeçar. Então fala para nós como foi esse recomeço. Amém. Eu sei que esse recomeço foi bem alto, como você falou, colérico, agitado, né? Te trouxe muita alegria, vontade de viver, porque a gente estava gravando podcast com o Guilherme, eu falei assim, Deus, ele tem quantas vidas? Eu acredito que ele tem uma, 24 horas, com tanta alegria, com tanta energia, e que ama Jesus e com tanta vontade de transbordar e resgatar a alma para Cristo. Amém. Esse foi o recomeço na sua vida. Fala aí pra gente um pouquinho. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para viver o novo de Deus, eu tenho certeza, é buscar em Deus o que ele tem para nós. Sim. Porque muitas vezes a gente quer buscar na força do braço. Então, eu conheci o meu marido no momento que eu estava mais apaixonada por Jesus. Uau! Eu conheci o meu marido logo, assim, na sequência dessa cicatrizada que Deus estava fazendo. Eu estava tão mergulhada em buscar na presença do Senhor quem eu era, o que Ele queria para mim, e não sei o quê. E aí, quando eu conheci o Guilherme, eu recém tinha feito uma oração. Como eu fui a primeira das minhas amigas a me converter e etc., quando eu divorciei e eu voltei para minha cidade, eu voltei para as minhas amizades que não eram cristãs. Uhum. Então, o pessoal da faculdade, o pessoal da escola. E aí, quando eu voltei para Jesus, a minha oração foi a seguinte: Senhor, aqui estão todas as minhas amigas. Falei nome por nome. E as minhas amigas são, assim, desde 12 anos, 10 anos. Era sempre as mesmas amigas. Eu falei assim, eu entrego todas, cada uma delas, Pai. Faz o que o Senhor quiser. Se elas são pedra de tropeço na minha vida, pode tirar. Sabe, eu tava vivendo bem o fluxo de Deus, assim, faz o que o Senhor quiser fazer. Aí eu falei assim, eu só vou te pedir uma coisa. Me apresente pessoas da tua parte. Me dê amigos da tua parte. Me conecta com pessoas que amem a ti, assim, dessa forma calorosa. E aí, nessa época, eu e o Guilherme fazia live de oração e a gente falava como amigo. Assim, depois da live, respondia um story, um negócio, ele falava sobre o casamento que ele tinha tido, eu falava sobre o meu, as dificuldades, né, de criar os filhos, de viver essa questão, esse rótulo que o divórcio coloca na gente, principalmente no nosso meio cristão, né? Então, a gente conversava muito sobre isso. E aí, um dia o Guilherme pegou e me convidou para ir na série do Dave Leonardo, que na época era bem na época de pandemia e coisa, e era uma série drive-in. E seria em São Paulo. Ele me chamou pra eu ir. Como eu tinha feito uma oração assim, Senhor, me apresenta pessoas da tua parte. O Guilherme vivia andando com várias amigas, gravava TikTok cada vez com uma amiga e tal. E todo mundo conhecia o testemunho dele, alguém que estava esperando a restauração dele do antigo casamento. Então, eu fui como um novo amigo. Sabe, alguém que ama Jesus, que eu vou aprender tanto com ele, que ele tem tanta coisa pra agregar dessa caminhada, porque ele, diferente de mim, permaneceu fiel.
Então, o Guilherme, ele passou todo o processo desse de divórcio, de esperar a restauração, permaneceu fiel nos caminhos do Senhor. Ele usou daquela maldição e transformou em bênção, porque enquanto Satanás estava roubando a família dele, ele estava dizendo, agora eu vou saquear o inferno. Ele permaneceu fiel. Quando eu chutei o balde e falei assim, não, senhor, o senhor não restaurou, agora eu não quero saber nada de ti, o Guilherme estava lá, fiel, fazendo a obra do Senhor. Então, o que eu falei? Gente, é um testemunho vivo, que amizade poderosa que o Senhor está me dando a oportunidade de ter. E aí, fui para São Paulo, a gente foi na série e tal. E aí, no outro dia, teve um churrasco na casa de amigos. Eu fui encontrá-lo, a gente foi nesse churrasco. Até que eu tinha que... O meu voo saía de Campinas e a gente estava em São Paulo. E ele falou assim, não, vou te levar lá. Falei, tá bom. E a gente foi conversando de ministério, ele contando as loucuras dele. Tu viu como que é? O Guilherme começa a falar, ele não para mais. E aí, falando, até que daqui a pouco ele começou a fazer uma entrevista de emprego comigo. Uau, foi aprovada. Começou a me fazer umas perguntas assim, né? Ah, e o que tu acha que tu fez pra estragar teu casamento? Diz ele. Gente, eu conheci ele, tinha 2 dias, e ele fazendo esse tipo de pergunta. Se não é pra ser amigo, eu não sei pra quem é, né? E aí, tava ele lá, o que tu fez pra estragar teu casamento? Olha, eu fui muito permissiva. Permiti muitas coisas, não sei o quê. E ele, e quais são os teus planos? E o que tu gosta de fazer? Foi perguntando, eu respondendo. Daqui a pouco a gente tá quase chegando no aeroporto, ele falou assim, então eu queria ver se tu quer orar comigo sobre esse relacionamento. Falei, que relacionamento, meu filho? O que tu tá falando? E aí eu sei que eu fiquei assim, eu falei, olha, a gente pode orar. Eu falei bem assim. E o Guilherme tá aí pra não me deixar mentir, que eu falei exatamente assim. Eu falei assim, olha, a gente pode orar. Se Deus falar que sim, amém. Mas se ele falar que não, eu já tô muito feliz porque eu ganhei um amigo. Eu realmente estava muito feliz com a amizade dele. Só que aquilo gerou uma raiva santa nele. Que ele falou assim, como assim, amigo? Não pra mim, né? Na hora ele falou assim, tá bom, vamos orar então. E aí a gente, todo dia, depois da live da oração, a gente orava e tal. Mas diz que ele chegou em Goiânia revoltado, falando assim, todo mundo quer casar comigo e essa menina aí quer ser minha amiga. E ali... Eu conheci o Guilherme na essência e ele me conheceu na essência. Porque quando a gente tá procurando por um relacionamento, a gente aceita qualquer coisa. Olha o segredo. Quando a gente tá em busca de um relacionamento, qualquer miojo é banquete. Sim. Então, eu e o Guilherme, a gente se conheceu na essência. Uau. A gente começou numa amizade, a gente começou na transparência. O que tu fez pra estragar teu casamento? O que tu quer? Sabe, a gente conversava. Isso é importante. Isso é muito importante. O diálogo, ele é importante antes do relacionamento, durante o relacionamento. Ele é importante em todo momento. Sim. E aí, ali, a gente começou a fundamentar o relacionamento que a gente viria a ter. Sim. Primeiramente, em oração. Sim. Segundo, em diálogo. Então, foi o combo perfeito do sucesso. Porque, assim, as pessoas primeiro comem a cereja do bolo. Isso. Né? E aí não adianta você comer a cereja, já perdeu a graça. E aí tu já tá apaixonado, tu já tá cego, tu já tá aceitando qualquer coisa, porque aí já envolveu o sentimento. Sim. E a gente foi pelo caminho que eu creio que é o caminho saudável, é tu conhecer a pessoa, ver se ela tá no mesmo propósito que tu, se ela tá na mesma sintonia do céu que tu. Porque às vezes tu vai aceitar alguém que nem crente é, só porque a pessoa fala a palavra bonitinha pra ti, sabe? Sim. Só porque ela tá ali pra afagar teu ego, pra suprir carência. E não era isso que eu tava precisando. Eu estava completamente abastecida em Cristo Jesus. Sim. Eu tava vivendo um momento épico do meu relacionamento com Deus, sabe? Vocês têm quantos anos de casados? Casado, 3 anos e meio. 3 anos de relacionamento, 4 anos. Eita! Conta aí pra gente, como que foi essa adaptação? Pois é, aí ele tirou a fleumática da personalidade dela, do temperamento dela, porque a vida com meu marido é uma aventura. Sim. É algo assim, na outra extremidade do que eu imaginava que eu viveria quando eu fazia planos baseados no meu coração. Sim. Como diz a palavra de Deus, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa, eu brinco, vem da boca do Guilherme. Porque eu faço plano, eu planejo, eu faço o calendário, o Guilherme vem, bagunça todo o meu esquema. Mas glória a Deus por isso, porque eu creio no que o Senhor fala pra ele. Eu ando embaixo de uma missão. Uau. Eu ando com um homem que ama Jesus acima de todas as coisas. Que me ama como Cristo ama a igreja. Essa era a minha carta pra Jesus. Uau. Fiz carta pra Jesus, falando como eu queria. E o meu maior pedido não era um homem alto, expansivo, carismático. Não, o meu maior pedido era, Pai, se for pra eu casar de novo,
que seja um homem que ame a ti acima de todas as coisas e me ame como Cristo ama a igreja. Uau. Esse era o meu pedido. Naquele momento, meu maior desejo era viver um casamento bíblico. Uau. Eu não queria viver de novo um casamento da forma Sim. que eu vivia. Eu queria viver um casamento baseado na palavra de Deus. Sim. E foi isso que o Senhor me deu. Mas quando eu fui pedir características específicas, pai, eu quero um homem que ora, e tava isso na minha carta. Eu quero um homem que seja organizado nas finanças. Eu quero um homem que não sei o que. O Senhor, quando eu terminei a minha carta, falou assim, tu já é todas essas coisas? Uau. Quando tu já for todas essas coisas, eu te apresento. Uau. E aí foi o trabalhar de Deus até o encontro com o Guilherme. Sim. Mas aí, quando eu encontrei o Guilherme, juntos a gente tem aí despejado do que Deus fez. Eram 2 inteiros. Sim. A gente já era inteiro, Lari. Sim. A gente já era inteiro em Cristo Jesus. E aí, 2 inteiros que se encontraram pra fluir, pra derramar. Eu não tava buscando mais uma metade. Eu não queria a metade da laranja, eu não queria a metade de alguém. Eu não queria a tampa da minha panela, não. Sim. Eu queria que nós 2... juntos, prontos, estabelecidos no Senhor. Curados. Posicionados, para nenhum ser um fardo um do outro. Isso, e para nenhum ser a bengala um do outro. Sim. Eu não queria mais depender emocionalmente de ninguém. Eu não Sim. queria mais viver o que eu estava vivendo. Isso foi posicionamento. Isso foi o posicionamento. Uau, e hoje decisão. A gente tem vivido isso. Então, eu e o Guilherme, a gente tem praticamente a mesma história. Os 2 casaram cedo, os 2 tiveram filhos. Eu 2, o Guilherme 2, os 2 passaram pelo divórcio. Sim. E os 2 decidiram jogar tudo aos pés da cruz para viver o novo de Deus. Então, foi o período em que a gente não trouxe as dores do antigo relacionamento. Sim. A gente brinca que a gente nem pra brigar, não dava pra jogar o passado do outro na cara. Porque se ia falar assim, porque tu é um divorciado. Tu também é. Porque tu tem 2 filhos aqui enchendo meu saco. Tu também tem. Porque tu foi traído. Tu também foi. Então, assim, tudo a gente viveu igual pra que a gente soubesse como Deus uniu o propósito de vocês. Com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo. Para que vocês pudessem ter empatia. E com tantas diferenças, para que a gente pudesse hoje olhar para os outros e falar, é possível. Uau. É possível viver coisas extraordinárias em Deus. E eu tô aqui para dizer, é melhor permanecer fiel, como o meu marido permaneceu, do que viver tudo que eu vivi quando eu decidi me afastar do Senhor. Então, a gente tem as duas histórias para olhar e poder falar. Eu tô aqui para falar para quem tá pensando em chutar o balde. Não vale a pena. O meu marido tá aqui para falar para quem tá pensando em chutar o balde. Vale a pena não chutar e ser fiel. Glória a Deus. E pra gente finalizando aqui, gente, ela falou, ela como filha amada escolhida do Senhor Jesus, ela falou sobre o processo do pai dela, ela falou sobre o processo do divórcio, né, da vida matrimonial e como é Mariel como mãe. Porque eu vejo uma jovem mãe, tá com cara de 25, né? Pequenininha, com aquele tanto de criança. Como que é ter a casa cheia? Lidando com a personalidade, né? Como que é? Fala aí pra nós. É uma busca diária, né? Deus. Pelo fruto do Espírito. Não à toa eu escrevi um livro falando sobre isso. Fala pra mim. Paciência vem naturalmente, porque o meu marido, hoje cedo, né? A gente saiu, aí a gente faz a oração no carro. E ele vai falando, né? Ô, Senhor, derrama paciência na vida da minha esposa. Eu preciso. Pode mandar que eu preciso de paciência. Então, como que é? Manter ter equilíbrio. Tem vontade, tem hora que dá vontade, assim, de sair correndo. Fala pra nós como que é a maternidade. Assim, eu amo a maternidade, sinceramente. Eu não romantizo. Porque às vezes as pessoas falam assim, Larissa, você romantiza muito a maternidade. Não, foi difícil. Mas eu pedi pra Deus que eu queria ser mãe. Eu sabia que seria difícil. Então, assim, Deus tem sido misericordioso. Enquanto tantas mulheres não podem ter filho, o Senhor me fez mãe. Então, é cansativo? Sim, mas é prazeroso. Tem momentos difíceis que você quer sair correndo, mas ao mesmo tempo que você quer sair correndo, você quer voltar. Levar os filhos junto. Você sai pra viajar, você se sente culpada, você não aproveita. Então, eu pedi esse momento. E um dia eles vão crescer e eles vão viver o propósito deles. Mas enquanto não, eu pedi pra Deus esse momento. Lari, eu tenho militado pela maternidade, sabia? Essa é a palavra. Porque eu tenho visto muitas mães militarem essa maternidade horrorosa só dos pontos negativos. Sim. Então, assim, as frases, eu amo ser mãe, mas não gosto de maternar.
sabe? Coisas dessa forma. E aí eu fico olhando para aquilo, não é que eu queira romantizar, mas eu não vou me calar. Sim. Porque existe uma frase muito, muito famosa que fala que o problema não é o que os outros estão falando, mas não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Sim. Então, eu não vou me calar referente à maternidade. Eu amo a maternidade. Com todos os desafios que tem. Os desafios, são muitos. Eles não são maiores do que o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Os desafios, eles não são maiores do que aquele abracinho, aquelas mãozinhas na gente, sabe? As madrugadas em claro com a Glória não são maiores do que quando ela bota a mãozinha na minha boca pra eu amamentar. E se eu começar a falar da maternidade, eu vou chorar, porque a maternidade, todos os dias, ela me salva de viver uma vida pra mim mesma. Sim. Eu não vivo mais uma vida pra mim. Uau. É uma função que eu tenho de me tirar do centro e de ver o prol do outro, que me leva a ter empatia, que me leva a buscar ser melhor. Então, igual tu falou, eu quero paciência, eu quero paciência. Isso nos estica, a maternidade nos tira. Porque se é só eu e meu marido, eu vou fazer o que eu quero. A maternidade não deixa eu fazer o que eu quero. Sim. A maternidade está todos os dias ali. Hoje em dia, que eu amamento a minha bebezinha de 5 meses, fisiologicamente, a maternidade me lembra que ela tá com fome. Sim. Então, a palavra de Deus já falava sobre isso. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, ainda que essa mãe esqueça, que é muito difícil, o Senhor não esquece de nós. Sim. Então, essa maternidade é a que eu gosto de viver. A maternidade de uma mãe que não esquece de amamentar o filho. Uma mãe que gosta... que cuida. Lari, eu que sou coloca pra uma dormir. Mãe que eu tenho que cuidar pra não estragar meus filhos. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque ele fala comigo, tu só quer fazer a parte boa, porque a parte chata fica pra mim. Ai, quero mesmo. Se eu puder falar, essa é a verdade. Eu também, eu deixo pra coração. ele disciplinar. Exato. Se tu quer saber a verdade, eu quero ficar só com a parte de ser mãe, de ser boa, de fazer a lancheira e botar bilhetinho. Também. Então, assim, eu coloco bilhete na lancheira dos meus filhos, que chega... Esses dias meu filho chegou e falou assim, mãe, o meu colega viu o bilhete que tu colocou na minha lancheira. Ele leu pra sala inteira. Filho, a mãe te ama, bom lanche. Daí eu falei, sério, filho, tu fica com vergonha? E ele, fiquei com muita vergonha. Eu falei, tá, e tu quer que a mãe não mande mais? E ele, não, mãe, só esconde melhor. Então, assim, ele se sentiu amado. Eu amo amar nos detalhes, sabe? Sim. Meu marido viaja, eu coloco carta na mala dele. Te amo, seu gato, sentindo saudade. Aí ele tá lá se arrumando pro culto, acha lá a cartinha. Eu gosto, essa é a minha forma de expressar amor. Isso é importante. Eu amo ser mãe, eu amo gerir as 5 crianças, cada uma na sua personalidade, cada um com seus defeitos, com seu temperamento. Eu gosto de ver a parte boa. Meu marido, ele é muito bom em alinhar as pessoas. Ele sabe que ele é bom nisso, ele me alinha no que eu preciso, ele alinha os 5 filhos no que precisam, e eu sou muito boa em ver no que eles já são bons. Sim. Então, meu marido vê o que eles estão fazendo errado e coloca no eixo. Eu vou lá e dentro daquele eixo que eles estão, eu falo assim, isso, tu é muito organizado, tu é muito inteligente. Nossa, Felipe, tu é um cavalheiro. O meu enteado, ele é assim, um gentleman, sabe? Eu louvo a Deus até pela educação que a mãe dele dá pra ele também, porque é louvável. Ela ensina ele a ser aquele homem. O homem que pede pro garçom a bebida, sabe? Coisas que ela vem e traz e o meu marido vai e bota ele no eixo. Felipe, tu é um homem. Então, assim, meu marido bota no eixo e dentro do eixo eu extraio as coisas boas que eles têm. E ambos ali, eu na minha função, ele na dele, a gente tá criando um filho pra glória do Senhor. Que precioso. É tão bom você ouvir isso, porque às vezes a gente, não que tipo assim, você vai se ajuntar com uma pessoa e aí às vezes a gente fala do desafio da maternidade, porque tem, mas é tão bom quando você encontra o coração de uma mãe disposta a cuidar da herança do Senhor. Amém. Eu acho que isso é precioso. E eu enxergo com esses olhos, porque eu sou mãe de 3 e na minha segunda gestação foi uma gestação muito difícil. Então eu passei 1 ano com meu filho no hospital Joseph e assim, foram os melhores anos da minha vida. Porque como eu aprendi a ser grata. Então, o meu filho, ele tem muita energia. Muita. Ele tem TDAH também. Imperativismo. E, às vezes, quantas vezes eu já escutei, Deus me livre dessa criança. Essa criança não para, isso e aquilo. E eu falo, louvado é o nome do Senhor. Porque ele poderia estar numa cama de hospital. Glória a Deus. Mas o Senhor curou. O meu filho também. O meu do meio é desse jeito. E é o do meio, né? Já tive diagnósticos de câncer. Nossa. Então, assim, eu amo ser mãe.
eles vão crescer, eles vão se ajustar, eles vão se endireitar, mas eles são criança. Isso. É trabalhoso, mas é prazeroso. E quão bom é uma mãe que serve com amor, alegria, Amém. o seu lar. É Eu acho que esse é o maior presente, a maior bondade de Deus. Mas, já chegando ao fim, a telinha ali já deu, né? Já... Mais de uma hora que a gente tá mais aqui, de a gente hora, ficava já mais uma hora. Mas pra mim foi muito bom ter Obrigada, você aqui. Lara. Eu aprendi muito com você. Eu sei que você é uma jovem mulher, mas que tem muito pra transbordar. E eu sei que o Senhor vai te levar em muitos lugares. Deus ainda vai colocar muitos ensinamentos nas tuas mãos. Eu olho pra você, eu consigo enxergar uma Joyce Meyer do Brasil. Uau! Sabe? Com tanta Que graça. lindo, glória a E ontem... Que dia ontem a gente estava na igreja? Domingo? Foi ontem, né? Que eu já perdi a contabilidade do dia. Eu estava ali tava ali no culto, adorando o Senhor Jesus. Eu senti uma vontade muito grande de te abraçar. E naquele momento o Senhor falava assim, abraça ela. Porque ela é minha filha amada, preciosa. E o Senhor, Ele está guardando a tua saúde. O câncer não vai chegar na tua casa, não vai chegar na tua família, não vai chegar na vida dos seus filhos, sabe? E eu abraçava você assim, e era como se o Espírito Santo falasse assim, existe uma unção nova chegando para a vida dela. Existe um tempo novo. E muitas mulheres o Senhor vai entregar. É ainda pouco daquilo que você vai viver no Senhor. Tudo que você viveu no passado, tudo que você viveu no secreto, vai ser como cura. É como se eu visse um bisturi nas tuas mãos e Deus vai te dar. Talvez você, eu não sei qual é a profissão que você formou, se foi psicologia ou médica, mas eu via você como uma médica, sabe? E o Senhor te preparando para cuidar de cada mulher. Mas não vai ser assim, como uma multidão. Deus vai te dar um cuidado tão grande, sabe? De cada pessoa que sentar com você é um tempo. De cada pessoa que chegar perto de você é um perfume suave. E Deus, Ele está te levando para esse lugar. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer através do teu posicionamento. E não somente na vida das pessoas, mas na vida dos teus familiares, como Ele já tem feito, viu? Amém. Eu já te amo. Eu já te amo em Cristo Jesus. Amém. Não tem nenhum homem para trazer o presente, né, que eu comprei para ela, né? Não tem nenhum homem. Mas eu tenho um presentinho ali para você. A Glória aqui. Agora a Glória vai aparecer no meu podcast também. Tem eu ali. Quero ver. Foi muito precioso estar com Obrigada, você. Eu aprendi Lari. muito. Foi muito Isso. bom. Ó, trouxe um presentinho pra você. 2 presentes, a Glória e um Lembrar, presente. Olha né, que lindo. pra você, muito obrigada. Quando você estiver fazendo o seu devocional na sua casa, Que você lembrar da lindo. gente. E foi muito precioso. Olha aqui, gente. Esse aqui, ó, que é o maravilhoso presente que Deus me deu. Guilherme Batista, Glória é minha Batista. o Foi um presente prazer que o Senhor nos deu. ter a família de vocês conosco. Eu vou sair daqui cheia, Gente sabe? Vou sair do céu, daqui carregada. E eu sei que as pessoas que estão aí em casa vão sair daqui com essa palavra, com esse testemunho. Existe poder no recomeço. E o Senhor, Ele é mestre em recomeçar. Então, aproveitando aqui, vamos nos despedir. Já passamos 66 minutos. E eu tentando abrir meu Mostra aí o seu presente, gente. Pode abrir, pode abrir. Olha aqui, vamos ver o que eu ganhei. Eu nem O sei cheiro se está você- ótimo. Eu amo essa caixinha verde. Linda. Eu amo essa loja. Donas de casa, assim, que Nós é. somos Daí, né? donas de casa. Ah, que lindo, meu Deus. Olha aqui. Uma borboleta. Que lindo, que Assim como uma borboleta profético. precisa de um casulo. Amém. Né? Hoje ela está Obrigada, voando. Lari. Nós duas somos borboletas. Glória a E Deus. vocês aí de casa são as borboletas também do Jardim do Senhor. Amém. Que vocês voem, que vocês passem por Amém. esse processo Amém. de lagarta para se tornar uma linda borboleta para honra e glória do Senhor. Amém, amém. E um beijo, já chegamos ao fim. Não esquece de compartilhar. Segue a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. E é isso, tudo pra glória de Deus. Um beijo e até mais.